A sala de interrogatório é um local onde policiais e até mesmo pessoas próximas ao acusado já viram os segredos mais sombrios e distorcidos sendo revelados. Dentro desta sala, cada ação, cada palavra e sílaba, cada postura e expressão facial são decompostas e analisadas por agentes da lei e entusiastas de crimes reais. O caso de hoje não será um curso intensivo sobre linguagem corporal criminosa e expressões faciais de culpa. Em vez disso, você verá como um suspeito passa de lábios selados a cantar como um pássaro em minutos. E tudo isso graças a um detetive incrivelmente inteligente que puxa as cordas certas para fazer esse homem falar. Bem-vindo ao True Crime Stories, Tie Knots. Se você é novo aqui, este é um canal direto ao ponto. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Sem narração de inteligência artificial, sem exageros, apenas crimes reais. Se isso é do seu interesse, inscreva-se. É gratuito e você ficará por dentro dos meus últimos casos. Michelle Chaffin nasceu em 6 de junho de 1981, filha de Walter Chaffin e Donna Johnston, em Humble, Texas. Humble fica perto de Houston e é considerada uma comunidade confortável, segura e próspera. Um ótimo lugar para criar uma família. Desde jovem, Michelle nunca encontrou um estranho. Todos eram seus melhores amigos. Ela adorava conversar com as pessoas, que geralmente retribuíam, pois tinha uma personalidade incrivelmente calorosa e era fácil estar ao seu redor. Michelle e seu irmão David, os únicos 2 irmãos na casa dos Chaffin, eram muito próximos. David via Michelle como uma segunda mãe. Michelle tinha uma personalidade acolhedora e era uma irmã muito protetora. Ela e David eram inseparáveis durante a infância. Michelle era obediente e responsável, mas ao se formar no ensino médio em 2001, rapidamente conheceu um homem chamado Warner e se casou com ele. Não sabemos muito sobre esse homem, além de seu sobrenome. Mas antes que soubessem, Michelle engravidou e 9 meses depois, o casal recebeu uma saudável menina chamada Hailey. Mas foi um curto período de felicidade para Michelle, porque muito em breve, em 2003, o casamento desmoronou e Michelle e seu marido se divorciaram. Hailey foi morar com o pai e este foi o momento em que Michelle atingiu o fundo do poço. Lidar com o divórcio e ter a criança que ela amava tanto tirada dela pesou demais para Michelle. Infelizmente, Michelle não conseguiu lidar de forma saudável com a situação e logo caiu no vício, o que apenas agravou seus problemas. Ela passou de uma esposa feliz e mãe dedicada para uma festeira, descendo ladeira abaixo rapidamente. Ela sumia por dias e semanas, chegando a ser presa por posse de drogas em certo momento. Quando Michelle sumia, como fazia com frequência naqueles dias, sua família entrava em pânico constante. Eles sabiam que Michelle sofria, mas não sabiam como ajudar. Tudo o que podiam fazer era esperar e rezar para que Michelle encontrasse seu caminho de volta. E milagrosamente, ela conseguiu. Foi como se um dia uma epifania atingisse Michelle e ela soubesse que tinha que mudar sua vida para melhor. Michelle percebeu que Hailey, sua filha, era o mais importante em sua vida e não queria decepcioná-la ao deixá-la vê-la daquela forma. Então Michelle começou sua jornada para se livrar das drogas e se reerguer e até se matriculou na faculdade. Ela estudava justiça criminal e sonhava em se tornar advogada. Ela também iniciou um emprego como secretária em uma empresa médica. Por fim, a situação de Michelle estava melhorando. Ela estava limpa por incríveis 4 anos até 2008 e estava indo muito bem na vida. Ela reencontrou seu caminho, saindo da escuridão, e sua família está extremamente orgulhosa dela. Michelle voltou a ser responsável, pontual e a mulher ambiciosa que ela era. Foi também em 2008 que ela conheceu outra pessoa no seu local de trabalho. Mark Castellano trabalhava como responsável de tecnologia da informação. Mark e Michelle eram totalmente diferentes um do outro. Apesar da felicidade da família por Michelle ter encontrado alguém, eles não entendiam o que ela via em Mark. Segundo Donna, Mark era apenas um excêntrico. Desde o começo, Donna achava Mark simplesmente estranho. Ela achava que Mark era apenas um homem estranho. Ela não entendia por que sua filha linda e realizada se interessaria por alguém como Mark. Tenho certeza de que toda mãe quer o melhor para sua filha, e para toda mãe, sua filha é a mais bonita do mundo. E talvez ninguém jamais será suficientemente bom para elas.
Mas ao ver Mark e Michelle juntos, eles simplesmente não combinavam. Até o irmão de Michelle, David, achava que havia algo estranho em Mark. Ele não conseguia identificar o motivo, mas simplesmente tinha a sensação de que Mark não era a escolha certa para Michelle. Aparentemente, Michelle não via nada de errado com Mark, e o relacionamento deles ficou bastante sério. Após 1 ano juntos, Michelle engravidou novamente, e o casal teve um menino chamado Caden. Mas logo, a história se repetiria, e Mark deixou Michelle e Caden sem nem ao menos uma palavra. O estresse de ter um filho ou algo mais pode ter sido a causa, não sabemos ao certo. Michelle e Caden tiveram que se virar sozinhos após o término repentino do relacionamento deles, sem qualquer aviso prévio. Foi difícil para Michelle no início. Ter que cuidar de um recém-nascido e ir trabalhar estava a esgotando e ela estava compreensivelmente exausta. Mas o destino reservava algo incrível para Michelle. Ela recebeu uma oferta de emprego em um escritório de advocacia em Houston, Texas, para o qual ela teria que se mudar permanentemente. Ela não conhecia ninguém de Houston, exceto uma pessoa, e essa era o Mark. Ele morava em Houston, então Michelle entrou em contato com ele e falou sobre um acordo. Michelle trabalharia longas horas diariamente e queria um lugar onde ela e Caden pudessem morar com segurança, tendo Mark para cuidar dele. Agora quero enfatizar que Michelle não queria voltar com o Mark. Claramente, ela não desejava um relacionamento com um homem incapaz de se dedicar a cuidar do próprio filho. Ela queria que Mark copaisasse Caden, assumindo a responsabilidade pelo filho em comum. Mark eventualmente concordou e os três moravam no apartamento de Mark em Houston. Então, no geral, as coisas estavam indo muito bem para Michelle. Ela tinha um emprego estável, estava de pé novamente e estava copaisando seu filho com Mark. Mas então, sem qualquer aviso, Michelle desapareceu. O silêncio de Michelle começou a incomodar quando seu irmão David não conseguiu contatá-la. David e Michelle se falavam diariamente por telefone e mesmo ocupada, ela retornava depois. Mas David não obteve resposta o dia todo. Ele ligou para Mark e perguntou onde Michelle estava. A resposta de Mark o deixou sem chão. Ele e Michelle discutiram em 22 de setembro, e ela entrou em um quarto, bateu a porta, e quando Mark entrou depois, ela havia sumido. Michelle tinha ido embora. Desapareceu assim do nada. Ela não levou seu carro e até deixou Caden para trás, e Mark não sabia onde ela estava. Foi muito perturbador, e imediatamente, Michelle Warner, de 31 anos, foi dada como desaparecida. Os investigadores foram ao apartamento de Mark para uma verificação de bem-estar e notaram coisas estranhas. Primeiramente, os detetives notaram computadores na casa, o que não era exatamente alarmante. Mark era um cara de tecnologia da informação, mas o estranho era que todos os discos rígidos foram retirados e não estavam em lugar nenhum. Os detetives encontraram uma nota escrita à mão de Mark para Michelle, colada em um espelho. Na carta, Mark parecia irritado e disse que levaria Caden para a casa dos pais. Ele acusou Michelle de estar em um fim de semana regado a drogas, apesar dela supostamente estar sóbria há cerca de 4 anos. Mark não se conteve em chamar Michelle de nomes e a menosprezar, e no geral a carta deixou todos confusos e tensos. Por último, mas não menos importante, os detetives também foram ao quarto de Michelle e, mesmo que nada parecesse fora do comum ou alarmante, um detetive apenas ficou parado em frente ao armário. Você pode estar pensando que não havia nada no armário, mas este detetive não conseguia se livrar da estranha sensação de que algo havia acontecido neste pequeno espaço fechado. Os investigadores não identificaram, mas sentiam que o armário tentava contar uma história. A polícia teve que conversar com Mark para entender por que ele estava tão bravo com Michelle, e a partir deste ponto, as coisas ficaram realmente bizarras muito rapidamente, e essa interação e tudo o mais que se seguiu levariam a essa história a entrar para a história do crime verdadeiro como um dos casos mais perturbadores e intrigantes. Os detetives foram à casa dos pais de Mark, no oeste do Texas, para obter um resumo dele. Mark tinha uma pergunta a fazer que deixaria os investigadores perplexos. Mark perguntou se poderia ser entrevistado pelo famoso Dr. Phil. A mãe de seu filho está desaparecida, mas tudo que esse homem quer é alguns minutos de fama. Mas, independentemente disso, os detetives deram um jeito e conseguiram um lugar para Mark no Dr. Phil.
Obviamente, isso foi feito a pedido de Mark. Mas suponho que os oficiais só concordaram porque pensaram que a aparição dele no programa poderia ajudá-los a obter pistas sobre o paradeiro de Michelle. Mas o Dr. Phil entrevistou Mark, e mesmo que ele não admitisse ter participado do desaparecimento de Michelle, seu comportamento geral era bizarro. Mark só falava de si, e logo o Dr. Phil percebeu que ele era extremamente narcisista, sem emoção e não se importava com sua ex-namorada desaparecida. Ele estava apenas se deleitando nos seus primeiros e possivelmente últimos 15 minutos de fama. Depois da entrevista, os detetives estavam ansiosos para interrogar Mark, com todos os dispositivos de gravação e seus próprios truques. Eles buscavam conquistar a confiança de Mark, retratando-o como um santo para pressioná-lo a revelar o que escondia. Era uma abordagem estranha, mas considerando que esse homem era uma ferramenta narcisista, que melhor maneira de bajulá-lo do que dizer o quão ótimo ele é. Os detetives sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que Mark adoraria a atenção e elogios. Felizmente, não demorou muito para Mark cair direitinho nas mãos da polícia. O interrogatório começou como qualquer conversa normal. O detetive Phil Waters garantiu a Mark que ele não estava sob custódia e que poderia sair a qualquer momento. Quando as perguntas começaram, Mark revelou seu lado perturbador e distorcido. Inicialmente, ele se referiu a Michelle de forma muito negativa. Ele a chamou de uma garota bonita com uma atitude de princesa que poderia conseguir tudo o que queria. Mark também afirmou que Michelle era muito violenta e abusava fisicamente dele. Mesmo Mark, sendo o santo absoluto que era, nunca levantou um dedo em retaliação. Mark se colocou como vítima no relacionamento. E era exatamente isso que os detetives queriam. O detetive Phil se encaixou perfeitamente no papel de um policial simpático. Havia ganhado com sucesso a confiança de Mark e estava sendo bastante compassivo com Mark, dizendo que ele compreendia por que Mark tolerava o comportamento de Michelle. Que seu coração se compadece de Mark, etc. Agora Mark também envolveu Kayden nessa confusão. E acusou Michelle de não apenas ser fisicamente abusiva com ele, mas também com Kayden. Além disso, o detetive Phil, após ouvir o nome de Kayden, decidiu encurralar Mark com um pouco de psicologia. Ele queria saber se tudo o que Mark fez a Michelle foi para proteger Kayden, e não porque ele tinha intenções maliciosas para machucar Michelle. O detetive Phil deixou claro para Mark que algo terrível aconteceu com Michelle. O corpo dela ainda não havia sido encontrado, mas provavelmente Mark não sabia disso. Neste ponto, o detetive Phil queria saber exatamente o que Mark havia feito com ela e obter uma confissão, pois não havia literalmente nenhuma evidência do desaparecimento de Michelle e sem a confissão de Mark, eles não tinham nada. Michelle e sua família nunca conseguiriam as respostas necessárias. Para o detetive Phil, esta era uma questão de vida ou morte. Ele passou horas construindo confiança com Mark e fazendo-o ver um amigo e um policial que entendia por que ele fez o que fez. Assim que o detetive Phil jogou sua última carta, Mark cedeu. Foi a primeira vez durante todo o interrogatório que ele se emocionou. Mark não derramou uma única lágrima pela mãe de seu filho, nem durante a entrevista com o Dr. Phil, nem quando Michelle desapareceu. Mas agora, era como se machucar Michelle para proteger Kayden o tivesse encurralado, e a culpa pelo que ele fez a ela finalmente se instalava sem poder mais esconder. E assim Mark finalmente confessou. Ele acabou com a vida de Michelle. Assim que essas palavras saíram da boca de Mark, o detetive Phil sentiu alívio, horror e todo tipo de emoções percorrendo-o. Em vez de estar diante de um ex-namorado enlutado que agora era pai solteiro, ele estava diante de um assassino. Quero iniciar dizendo que esta é a versão de Mark dos eventos. Nunca saberemos realmente o que aconteceu que levou a uma escalada tão horrível de eventos. Então tire o que quiser com essa informação. Mas segundo Mark, ele e Michelle estavam em seu apartamento. Ele disse que a atitude sarcástica de Michelle o irritou. Ela chegava em casa irritada, determinada a descontar nele. Ela espalhava objetos pela casa e mandava Mark limpar sua bagunça. Mark, a vítima indefesa, obedeceu. No processo, Michelle até o agrediu algumas vezes antes de ir para seu quarto. Mark afirmou que Kayden se escondia em seu quarto naquele instante.
Esse foi o momento em que Mark não aguentou mais, deixou sua fúria e raiva assumirem e invadiu o quarto de Michelle, derrubando-a na cama. Tragicamente, ele terminou a vida de Michelle com suas próprias mãos quase instantaneamente, mas em uma cena ainda mais devastadora, apenas alguns minutos depois de Mark terminar a vida de Michelle, Kayden entrou no quarto, onde Michelle estava deitada sem vida na cama. Este pobre e desavisado criança perguntou a Mark o que estava errado com Michelle, ao que Mark respondeu que a mamãe estava tirando uma soneca. Não consigo nem imaginar o que Kayden presenciou. Talvez ele não soubesse que sua mãe se foi, mas como se recupera depois de ver algo assim e saber o que realmente aconteceu com Michelle, mesmo que você não perceba até semanas, meses, talvez até anos depois? Esse menino viu o corpo de sua mãe simplesmente ali, e ele será forçado a viver com essa imagem pelo resto de sua vida. Mark apressadamente retirou Kayden da sala e o deu um banho. Depois escondeu o corpo de Michelle no armário do quarto do casal. O detetive que olhou desconfiado para o armário de Michelle, em retrospectiva, não estava errado. Algo terrível ocorreu naquele quarto, e, em algum momento, Michelle foi mantida presa no armário. Isso mostra que a intuição e os sentimentos viscerais raramente estão errados, o que é horrível. Mark levou Kayden para a casa dos pais no carro da Michelle e voltou para se livrar do corpo dela. Ele colocou o recipiente com o corpo da Michelle no carro dela e dirigiu para os arredores de Midland. Lá, ele cavou o chão e enterrou Michelle em uma cova rasa antes de partir. Tudo isso também foi registrado por câmeras de segurança. Mark é visto dirigindo de volta para seu apartamento no início da manhã de 24 de setembro. Ele foi visto arrastando o container de plástico pouco depois das 3 da manhã, antes de deixar o apartamento no carro às 6 da manhã. Depois de confessar, o detetive Phil chamou seu colega, Sargento Harris, e Mark reencenou toda a cena para eles. Apesar de Mark ter confessado o assassinato de sua ex-namorada Michelle, os investigadores ainda precisavam encontrar o corpo dela para acusá-lo formalmente pelo crime. Os detetives e o FBI buscaram o corpo de Michelle usando um mapa fornecido por Mark. Após buscas nos campos de petróleo do oeste do Texas, eles encontraram algo. Seria um desfecho terrível para esta investigação. Era uma cova rasa, e ao escavar, eles recuperaram o corpo de Michelle Warner. Os investigadores vasculharam uma lixeira perto do apartamento de Mark e encontraram o cartão de crédito de Michelle cortado em pedaços, roupas, óculos de sol, cartões de visita de Mark e uma fita preta usada para amarrar o corpo dela. Finalmente, a polícia tinha tudo para acusar Mark Castellano pelo assassinato de Michelle Warner, e ele foi preso no 1º de outubro de 2012. Mas mesmo que Mark tenha dado uma confissão completa e gravada para a polícia, esse cara se declarou inocente. No julgamento, a principal evidência apresentada pelos promotores foi a confissão de Mark. A defesa, por outro lado, usou o argumento de que as ações de Mark foram resultado de uma paixão repentina. Não consigo ver como a paixão pode ser uma desculpa legal para assassinato. Mas os advogados de Mark argumentaram que Michelle era abusiva, tratando-o como um saco de pancadas, e que naquele dia fatídico ele simplesmente perdeu o controle. Ele não queria mais ser abusado por essa mulher, e então agiu em um acesso de raiva que resultou na morte de Michelle. A acusação refutou rapidamente as alegações da defesa de que Michelle abusava de Mark. Eles argumentaram que se Mark sofria abusos constantes, ele deveria ter feito denúncias formais contra ela. Ninguém que conhecia Michelle acreditava que ela fosse abusiva. Além das alegações de Mark, não há evidências de que Michelle tenha sido abusiva com seus parceiros ou filhos. Após os argumentos, o júri devia dar um veredicto. Em 6 de junho de 2014, Mark Castellano foi considerado culpado pelo assassinato de sua ex-namorada, Michelle Warner. Ele foi condenado a 27 anos de prisão e uma multa de $10 mil. Ele estará apto para liberdade condicional em 2026. A morte de Michelle foi um golpe horrível e inesperado para sua família e entes queridos. Ela deixou 2 filhos muito jovens para entender o significado de perda. E, infelizmente, um deles estava presente na casa quando ela lutava pela vida e até viu seu corpo sem vida, embora provavelmente não soubesse disso na época. É tão devastador pensar em Kayden, que perdeu sua mãe pelas mãos de seu pai, e agora ele não tem nenhuma figura parental em sua vida. Kayden tinha apenas 3 anos quando perdeu Michelle, e é tão triste que ele tenha que viver sua vida sem nenhum de seus pais.
Quanto a Hailey, ela perdeu sua mãe trabalhadora para sempre. Desde 2017, Caden morava com os pais de Mark em Odessa, Texas. A mãe de Michelle, Donna, tentou obter a custódia de Caden, mas aparentemente não teve sucesso até o momento, pois não houve atualizações sobre o caso. Hailey, por outro lado, morava com o pai quando ele e Michelle se divorciaram. Para acabar até o julgamento, Michelle cometeu alguns erros na vida, mas ela se reergueu quando percebeu o quanto tinha estragado tudo. Ela estava a caminho de construir uma boa vida para si e para seus filhos, quando alguém com raiva e ressentimento não controlados decidiu roubar a vida dela de forma tão impiedosa. A família de Michelle ficou desolada e enojada quando Mark a pintou como a vilã e a si mesmo como a vítima. Mark não só tirou a vida de Michelle brutalmente, mas também difamou sua imagem e caráter sem hesitar, o que é revoltante. Michelle nunca se tornará uma advogada como sonhava, nunca celebrará os aniversários e marcos importantes de seus filhos, como formaturas, casamentos e outros momentos memoráveis, tudo por causa de uma pessoa e sua decisão irreversível, que mudou e arruinou mais vidas do que uma. Esta é apenas uma daquelas situações que simplesmente não tem um lado positivo, e realmente não tem uma lição a ser aprendida, porque todo este caso parece tão aleatório e imprevisível. Michelle estava tentando fazer a coisa certa, construindo uma vida melhor para si mesma, enquanto tentava reconstruir algum tipo de relacionamento com o pai de seu filho. Mas, sem um momento de aviso, Mark encerrou tudo isso e fechou essa porta para sempre. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Eu queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Lisa, Jem Gajda, Angela Lamus Garcia e David Karsten. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar o canal e ajudar. Agradeço de coração aos que optaram por isso. Então, se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição. E não se esqueça que as camisetas de histórias de crimes reais também estão disponíveis agora. Você pode pegar uma delas no link na descrição também. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É totalmente gratuito e apenas mantém você atualizado com todos os meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.